Aí sim eu vou pegar a ficha técnica. O que vai constar na ficha técnica dos drinks? Vai me constar o rum Bacardi 4, quanto? 50 ml. Quanto custa 50 ml? R$4. Por que R$4? Porque eu não tenho perda de rum Bacardi. Ele funciona inteiro. Então, e aqui, esse valor que ele está aqui já de R$4, lá na base já tem todo o desperdício. Então, ele aqui já está pronto como tem que ser. E assim eu vou fazer chá preto, limão siciliano, 15 ml, xarope de hortelã 15 e daí por diante. Como a gente está fazendo um engarrafado e não é caso a caso, o que eu fiz? Eu peguei o seguinte, a minha mão de obra custa R$20, a minha hora trabalhada custa R$20,88. Mas eu já cronometrei e eu sei que em uma hora eu faço 100 garrafas. Eu consigo produzir 100 garrafas em uma hora. Ótimo. Quanto vai custar por garrafa? 0,21 centavos. Então, aqui eu tenho já minha mão de obra. Sendo que nesse valor de 20,88, eu já tenho meus impostos, férias, 13º, já está tudo aqui. Qual é o meu custo dobrado? Vão ser R$4 do rum Bacardi, tanto centavo do Sinado, da garrafa lá. Eu tenho que comprar também a embalagem, a garrafa com tampa que me custa R$1,30, eu vou ter um R$6,44. A mesma coisa é o mojito lá engarrafado. Eu vou ter lá o rum Bacardi carta branca. Pô, Leopoldo, por que não é 50? Porque minha garrafa é maior. Então eu aumentei aqui proporcional, eu enchi mais água e eu estou carbonatando tudo. Eu não estou botando só água com gás, porque o Prest permite... O Prest permite que eu coloque gás em todo o conjunto, dando uma percepção muito maior. Tanto que por essa razão eu nem estou colocando o hortelã aqui. Eu fiz um xarope de hortelã, que não está aqui na lista, mas deveria estar. Eu fiz um xarope de hortelã, coloquei tudo e vou ter um mojito muito mais agradável do que se eu tivesse a folha lá de hortelã. Fato é que no mojito, como eu tenho que carbonatar cada um deles, eu não consigo fazer R$100 unidades por hora. Eu faço 50, porque eu vou carbonatar. Então, no caso do mojito, eu vou pagar um pouquinho mais vou pagar um pouco mais de mão de obra. Não é o 21, porque é o dobro do valor. Em compensação, eu tenho que pagar nada de água com gás, porque eu estou usando o Prest. Então, esses 20 centavos aqui que eu aumentei no negócio, ele justifica eu gastar um pouco mais de tempo para produzir ele, porque me permite economia já em outro produto. Então, aqui eu tenho a ficha técnica de custo, tá? Do brado e do outro. Então, como é que eu vou, agora voltando àquele custeio, como é que eu vou dividir o meu custo fixo para poder pagar o meu custo fixo na venda que eu estou? Simples. Quanto você vende? Pô, a ideia é vender 900 drinks. Tá bom. Qual é o teu custo fixo? 3.754. Divido por 900, eu tenho que somar R$4,17 por drink e eu tenho que mirar a venda de 900, porque somente quando eu vender 900, eu vou ter o meu custo fixo pago. Se eu vender 899, eu vou estar tirando esse R$4,17 do meu resultado para poder pagar custo fixo. Então é importante que a gente coloque uma quantidade aqui que a gente consiga honrar, que a gente consiga vender, que a gente pegue um histórico de venda, viu o que aconteceu ao longo desse tempo, pega a menor média e bota, e observa ela. Porque se você não vender essa quantidade, vai perder dinheiro. Mas eu posso separar, eu posso ratear de acordo com a minha expectativa de faturamento. Então se eu vou vender 300 brados, 600 mojitos, eu vou faturar 7.500 com um e 12.000 com outro. Quanto esse cara aqui, ele representa nos 19.500? 38,5%. O que você vai fazer? 38,5% desse cara aqui. E vai dividir pela quantidade. Então vão ser 1.445 dividido por 300 é quanto eu tenho que adicionar no custo de cada brado engarrafado. E a mesma coisa no mojito. E o custeio pela margem de contribuição. Mesma coisa. Margem de contribuição, esse conceito, gente, eu vou repetir, vou encher o saco. Ele é muito importante. Margem de contribuição é preço de venda menos o custo, menos a despesa variável. Margem de contribuição não fala mais lucro. Se você fala,
Tira isso. Lucro é só quando a gente pega um período, a gente vai apurar aquele período. Se um dia eu estiver na rua e eu ouvir margem de contribuição, eu vou ficar muito feliz. Vamos lá. Então, vou ter o brado na margem de contribuição, é o mesmo pensamento que lá do faturamento. Vou dividir, num caso vai dar 4,69 no brado, 3,91 que eu tenho que vender lá no Morrito. E assim eu finalizo. Como? Eu vou pegar aqui, eu preferi optar por quantidade, que é um indicador que eu consigo observar. Então eu peguei 6,44, que já era o custo com a mão de obra aqui do brado. Somei R$ 4,17, se referindo à parcela que ele vai pagar de despesa fixa, me deu um custo de R$ 10,61. E a mesma coisa aqui me deu um custo de R$ 8,77, pagando os mesmos R$ 4,17. Então, o que a gente vai fazer? Se eu tenho 7,6 é o meu percentual que eu tenho que separar para despesa fixa, 10% de despesa variável, que é o cara do meu entregador. Vou botar um lucro zero aqui para poder entender qual o menor valor que eu tenho que vender. Qual é o meu markup? 824. O que eu faço? Eu pego do meu... Eita, aqui. Se lembra? Eu vou ter aqui, ó, custo consolidado. Eu tenho R$10,61, que é esse R$10,61 que está aqui. Preço de venda, eu vou vender ele a 25. Qual o menor valor a ser vendido? 12,88. Como é que eu cheguei nesse 12,88? Eu peguei o custo dele, 10,61, e dividi pelo markup. Né? Quanto é o markup, Leopoldo? 0,824. Então, se eu dividir 10,61 dividido por 0,824, o menor valor que eu tenho que vender para não ter lucro algum, R$12,88. Como é despesa variável? Não tem jeito, eu vou pagar meu entregador 10%. Se eu vendi a 25, eu vou pagar R$2,50 para o cara. Como é a margem de contribuição? R$11,89. Quanto é a minha reserva? Quanto eu vou separar em cada drink vendido para pagar minha despesa, meu aluguel, tudo aquilo que a gente definiu, o meu telefone, internet, propaganda. R$1,90 por drink. Com a minha expectativa de lucro, não é lucro. Tudo indica, se for exatamente como eu planejei, eu vendi 900, pagaram 25, eu gastei exatamente com aquilo que eu planejei, eu vou ter R$ 9,99 de lucro no bolso, o que representa 40% de lucro no brado. E aqui estou falando lucro mesmo, porque o meu salário já está nesse meio, a propaganda que eu vou fazer, tudo já está embutido nesses valores. Qual o ponto de equilíbrio? Quantos eu tenho que vender para poder pagar o mínimo? Bom, se eu tenho a minha despesa fixa... Eita, peraí, não está aparecendo... Bom, não está funcionando aqui o mouse, mas enfim. Se eu tenho a minha despesa fixa, que são R$ 1.480, e eu tenho a minha margem de contribuição unitária média, o que eu fiz? Eu peguei toda a minha margem de contribuição de tudo que eu vendia e dividia pelo número vendido. Quanto está dando em cada uma? R$ 10,11. Então se em cada drink que eu vender eu ganho R$ 10,11, o que eu faço? Eu pego 1.480 e divido por R$ 10,11. Então, se eu vender 147 coquetéis, eu vou pagar minha despesa fixa. Vou pagar meu custo fixo? Não, não vou, porque eu tenho que vender 900. E aí, qual é o teu desafio? Bom, ao invés de eu ratear pela quantidade de 900, eu vou ratear pela metade do que eu acho da expectativa que eu vou vender. E nesse caso aqui você vai subir um pouco. Você vai começar a trabalhar esses números, mas a fórmula para cálculo do ponto de equilíbrio é despesa fixa total dividido pela margem de contribuição. A cada momento, conforme você vai fazendo isso, mais vai funilando, quanto mais informação, mais próximo do real é. É muito cruel no início fazer, mas quando você tem todas as variáveis claras, esse conceito claro, você lança o que você acha que vai acontecer e conforme vai acontecendo, você vai ajustando. Pô, não estou vendendo 900, está vendendo 700? Ajuda para 700. Eu consigo subir o preço?
como é que como é que é minha... oh, meu Deus, como é que é minha entrega? Minha proposta de valor? As pessoas estão vendo isso bem? Eu consigo aumentar o preço, diminuir? O meu público, ele é sensível a preço? Se eu diminuir um pouquinho, eu consigo aumentar quanto a minha quantidade? Aí é teste, tá? Mas o cálculo é esse. Por fim, para a gente poder, como a gente vai saber se teve lucro ou prejuízo? A gente vai pegar tudo que a gente ganhou de dinheiro, vamos tirar todas as deduções, que é o cara pediu para devolver o dinheiro, imposto, tudo aquilo que de alguma maneira tirou da minha receita. Quando eu for subtrair a minha receita menos devoluções e imposto, eu vou ter minha receita líquida de venda. Menos o CMV, que todo mundo gosta de falar, que é o custo de mercadoria vendida. Então a minha venda menos o custo, eu vou ter o meu lucro bruto. Menos as minhas despesas, eu vou ter o resultado operacional líquido do exercício. Essa última linha vai dizer o seguinte: você mandou bem ou você mandou mal? Se isso aqui for positivo, mandou bem. Se for negativo, mandou mal. E é isso.